Meus queridos amigos, antes de retornar ao nosso seminário, é importante pontuarmos a alegria, a harmonia, a pacificação dos nossos corações pela música, pela arte espírita, pelas canções nobres. Tudo isto nos facilita muito deixar de lado as preocupações da vida cotidiana. Tudo isso nos ajuda na harmonização, na atração de espíritos que muitas vezes são trazidos pela música, por aquelas dúlcidas vibrações de amor. Na questão da disciplina, muitas vezes temos sido talvez exagerados. Uma vez cheguei numa casa espírita e a pessoa me disse: meu filho, aqui nós só temos 3 regras. Quais são? A primeira, disciplina; a segunda, disciplina; e a terceira, disciplina. E aquilo, de certo modo, me incomodava. Analisando a questão com um pouco mais de cuidado, vamos perceber que é muito interessante verificarmos, como a gente faz no direito, quem disse aquela frase, para quem, em que contexto, se aquela frase está de acordo com o artigo, com o caput, com a lei, se não fere a lei complementar ou a Constituição Federal da República, qual é o entendimento da jurisprudência, qual é o entendimento da doutrina. Pode ser um pouco mais baixinho, para que nós possamos da melhor maneira interpretar qualquer passagem bíblica, qualquer passagem dos nossos estudos. Quem sabe aqui, quem disse essa frase? Disciplina, disciplina, disciplina. O Espírito Emmanuel, às margens do açude, no primeiro encontro com Francisco Cândido Xavier. Mas Emmanuel falou para quem? Foi para nós, a humanidade, ou falou para Chico? Para Chico. Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É para Chico, porque Chico já era todo amor, toda bondade, toda renúncia. E se ele não tivesse disciplina, disciplina e disciplina, ele não teria dado conta de nos deixar 421 livros. Um trabalho, um exemplo, uma vida de amor e dedicação ao seu semelhante. Então a disciplina é fundamental. O Espírito André Luiz nos diz que se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios. Na primeira curva, provavelmente ocorrerá um acidente. Mas a disciplina mais importante, nos diz o Espírito Samuel, são 3 também. A disciplina do pensar, orai e vigiai os vossos pensamentos, a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, como nos ensinava o apóstolo Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Vemos, portanto, que a disciplina é fundamental, mas não tão importante a disciplina do horário, nem da assiduidade. Em Brasília nós temos muita dificuldade porque as pessoas viajam muito e nem sempre podem comparecer com a regularidade que gostaríamos às casas espíritas. E o problema da pontualidade foi analisado pelos espíritos superiores no item 333 do Livro dos Médiuns, mostrando que os espíritos verdadeiramente superiores não se restringem à pontualidade excessiva, que eles prosseguem o quanto for necessário no socorro aos necessitados. No atendimento na casa espírita, Chico Xavier parava as madrugadas para atender aos infelizes, para entender as mães que choram. Então é muito importante, sim, a pontualidade,
assiduidade. Quando o companheiro chegar atrasado, em vez de olharmos com recriminação, com condenação, que vai prejudicar o trabalho espiritual, porque os nossos fluidos perderão qualidade, vamos olhar para aquele companheiro que chega atrasado e lhe dizer com todo carinho: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar aqui. É o mesmo fato visto pelos olhos do amor. E o monitor deve chegar ao final, em particular, como nos ensina Jesus, dizer: fulano, nós temos percebido que você tem sempre se atrasado, você está com algum problema, o que nós podemos fazer para ajudar? Você gostaria de mudar de horário, de turno, de dia de frequência na casa espírita? Veja o mesmo fato visto com os olhos do amor. Mas o que a gente faz? A gente olha com condenação e ainda coloca o coitado que chegou esbaforido para fazer a prece. A prece virou castigo. Vai prestar uma oração naquele estado? Claro que não vai ser a mesma coisa do estado de paz e de harmonia. Então, apenas esse lembrete, para que o amor seja o primeiro mandamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo, do Espírito de verdade. Então vamos retornar ao nosso tema, pedindo a assistência dos bons Espíritos, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é concedida de sermos banhados por esse sol que é o Consolador, que muitos acreditamos ser a doutrina dos Espíritos, clareando nossos caminhos, auxiliando-nos nos tropeços, nos equívocos, fazendo-nos compreender. Temos os olhos de ouvir, os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, tudo aquilo que nos é apresentado. Gostaria de citarmos alguns trechos de obras espíritas. O sexo é o espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo, diz Emmanuel. Em Eu Consolador, na página 184, ele considera que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. A influência na vida física. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que assexuado o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão dos deveres que são pertinentes a ambos os sexos. E o apóstolo dos gentios traz a célebre frase: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Edivaldo Franco nos diz que o problema do sexo, em grande parte decorrente da educação, resulta, sem dúvida, da atitude mental que se mantém em relação a ele. E o Espiritismo nos traz Francisco Cândido Xavier. O Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito. E o pobrezinho de Assis acrescenta que a castidade forçada é prejudicial. Paulo disse que é melhor se casar do que se abrasar, se consumir nas labaredas dos instintos. E o próprio Dalai Lama, o homem sorriso, teve a oportunidade de afirmar que quem sabe no futuro, muito em breve,
Não seria muito belo e muito bom que o futuro representante dos tibetanos, o futuro Buda, fosse uma mulher? Então, meus amigos, hoje queremos tratar da questão da homossexualidade, do homossexualismo. Vamos tentar identificar algumas das possíveis causas para esta experiência evolutiva. A homossexualidade não é uma tara, não é um pecado, não é um castigo de Deus, não é uma doença, mas uma experiência evolutiva, afirma o nobre tribuno Divaldo Pereira Franco no seminário Sexo e Obsessão. E elencaremos algumas das possíveis causas conforme o seminário Sexualidade e Evangelização, realizado em Brasília pelo confrade Alberto Almeida. Ele relaciona causas expiatórias, causas espirituais, causas psiquiátricas, causas psicológicas, causas sociais e mesmo causas motivadas pela educação e pela cultura. Vamos analisar cada uma delas. Na questão das causas psiquiátricas, a medicina já tem como certo que sociopatas, que psicopatas podem transitar nas experiências da homossexualidade, podem ter episódios de sexualidade desvirtuada, fora da sua polaridade normal. Vamos ver, por exemplo, nas causas culturais ou da educação, as práticas reiteradas do homossexualismo gerando condicionamentos e que o espírito traz naqueles atavismos a tendência à prática homossexual. Na Grécia Antiga, nós tínhamos o costume de os mestres iniciarem os seus discípulos na prática sexual através da homossexualidade. Vimos, portanto, grandes mestres se utilizando de jovens numa verdadeira pederastia, a preferência por jovens, e aquilo ser algo perfeitamente aceitável e comum naquela sociedade. Vamos encontrar, como já dissemos, nos exércitos, as grandes campanhas de batalha, nas prisões, nos abrigos destinados à reclusão de jovens, nos seminários, nos conventos, na submissão que muitos povos infligiam aos povos conquistados, submetendo as mulheres à violência sexual, submetendo mesmo os homens na prática da homossexualidade. E isso está encontrado inclusive na própria Bíblia. Alguns exegetas protestantes, numa postura mais moderna, numa interpretação diferenciada da mais comum, tem dito que a recriminação da prática homossexual na Bíblia era também, sobretudo, uma crítica à dominação dos outros povos, criticando não tão somente o problema da prática da união entre os mesmos sexos. Vamos ver causas psicológicas. E Alberto Almeida nos diz, por exemplo, que meninas que foram abusadas na sua infância, na sua puberdade, por figuras muito representativas do ponto de vista afetivo, como pais, como padrastos, como tios, como irmãos, podem gerar traumas
e elas passam a nutrir uma aversão àquele sexo, o sexo masculino, que podemos encontrar nos consultórios psicológicos e psiquiátricos muitos e muitos casos desse tipo. A violência contra as crianças, as práticas e os desvios da sexualidade são muito mais comuns do que nós podemos imaginar. Aqueles que lidam nessa área encontram diuturnamente muitos casos, muitos gravames, muitas experiências na área da sexualidade. Vamos ver, por exemplo, no caso dos pedófilos, uma correlação muito estreita, na sua grande maioria, daqueles mesmos homens que hoje se utilizam, abusam de crianças. Vamos encontrar, na maioria dos casos, que eles também foram abusados na sua infância por homens mais adultos. Talvez seja uma lei de causa e efeito, diz o Espírito Samuel, porque eles hoje abusam, foram abusados, mas talvez porque já seja uma prática reiterada de outras encarnações. Sofreram um abuso, experimentando a afinidade, experimentando a lei de causa e efeito, e apenas prosseguem naquela prática que já mantinham antes. Alguns psicólogos explicam a pedofilia também através de uma mãe castradora, de uma mãe muito exigente, repressora, de um pai negligente. Seriam as muitas possíveis causas destes problemas. Vamos ver, por exemplo, o caso de um filho de uma prostituta, ou melhor dizendo, daquelas nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Como sempre, com muita gentileza e doçura, referia-se Francisco Cândido Xavier a essas nossas irmãs, também em aprendizado. Um jovem, filho de uma mulher da vida, que sai para buscar auxílio e apoio no seu pai, que também, por ser dono de boates, de bordéis, violenta o filho, e aquele rapaz passa a ter uma grande aversão à sexualidade dita normal, e vai interessar-se por outros jovens do mesmo sexo, sempre para os jovens, sendo atendido na casa espírita pelo nosso querido Alberto Almeida. Vai sendo trabalhado, mas vejam que esses traumas e essas experiências são tão profundas no nosso psiquismo, a influência dos pais é tão poderosa, os condicionamentos são tão marcantes que temos que tomar muito cuidado nessa ligação afetiva com os pais. Vejam que no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, considerado o evangelho para os hindus, porque eles têm também outras obras, mas a mais recente é o Bhagavad Gita. Vamos ver Krishna no diálogo com o discípulo Arjuna, ele falando que ele é um príncipe Pandava e que deve combater os Kurus, deve travar uma guerra, inclusive contra os seus parentes, seus pais, seus tios, seus irmãos. Arjuna cai em profunda melancolia, mas questiona aonde será travada esta guerra, e o mestre lhe afirma: na consciência, que era necessário nos libertar dos vícios. Os Kurus eram os vícios, e que nós tínhamos que nos libertar muitas vezes desses condicionamentos impostos pelos nossos pais. Alguns tipos de casos de homossexualidade são agravados, são ampliados por conta da rejeição do sexo masculino ou feminino do filho pelos pais. Os pais desejavam ardentemente um menino, nasce uma criança do sexo feminino. Vejam, e Alberto Almeida nos chama a atenção, que para o filho, ele compreende que não é a sua sexualidade em si que está sendo rejeitada, mas sim, ele mesmo está sendo rejeitado pelos pais.
E para a criança isso é extremamente doloroso. E muitas vezes ele tentará compensar aquela necessidade, aquele desejo dos pais, modificando o seu caráter, às vezes de maneira inconsciente. Então, Allan Kardec nos adverte que os pais que influenciam os filhos, por exemplo, a seguirem outras carreiras, as quais os filhos não têm a propensão, a verdadeira vocação, serão responsabilizados, porque estão ali talvez se utilizando do orgulho, tentando projetar-se nos filhos, tentando mostrar para a sociedade que seus filhos são eméritos, advogados, médicos, doutores, e aquela criança, um grande artista, um grande músico, um grande poeta, tem todos os seus talentos soterrados e vive a frustração de ter que atender ao anseio dos pais. Vejam como esse assunto é instigante e como há tantas causas para a homossexualidade. Vamos encontrar, sobretudo, no tratamento de regressão a vivências passadas, porque nós normalmente não acessamos todo o conteúdo de uma outra vida, mas tão somente um episódio. Normalmente o momento do desencarne traumático, o momento de uma grande aflição, de um grande trauma, que persevera, que perdura até os dias de hoje. Então, através daquele link, daquela fobia, daquele trauma, daquela ojeriza, daquele problema afetivo muito sério, que não responde à psicoterapia comum, nós indicamos com muita precisão, e somente naqueles casos, a terapia de regressão a vivências passadas, que, se for bem indicada, traz resultados extraordinários. Não vamos descobrir, pela mera curiosidade, quais foram as nossas vidas passadas. Regressão não é turismo espiritual. E normalmente nós só conseguiremos acessar um conteúdo passado se ele tem uma ponta do iceberg emergindo na atualidade. E através de frases que transubstanciam o trauma, através da hipnose, através de diversos métodos, os psicólogos, os psiquiatras, porque isso não é uma prática espírita. Os centros espíritas não estão habilitados. O tratamento que devemos realizar nas casas espíritas, nos ensinam os grandes oradores, como Divaldo Franco, é o tratamento espiritual. A regressão deve ser realizada por profissionais da área de saúde, da área da psicologia, da psiquiatria, porque eles estão ali preparados, estudaram vários anos e têm, portanto, o conhecimento adequado para essa tarefa. Traumas de outras vidas podem gerar episódios, tendências homossexuais. Alberto Almeida nos narra no seminário Sexualidade e Evangelização, um DVD duplo, o caso de uma jovem muito religiosa, morando em uma cidade pequenina no interior da França. E aquela jovem, ela tinha experiências nesta vida com mulheres do mesmo sexo, mas não encontrava a plenitude. Tinha uma verdadeira aversão aos homens, mas também não estava feliz na homossexualidade. Estava vivendo a homossexualidade ego-distônica, em que a pessoa traz conflitos, não está plena, buscando ajuda terapêutica. Alberto Almeida leva-lhe para uma vida anterior, numa pequenina cidade da França, e ela recorda-se de um sacerdote, a qual tinha muito apreço, muita dedicação, era seu confessor, e que um dia, indo visitar-lhe na casa paroquial, ele, que mantinha por ela uma grande atração física, violenta sexualmente. Ela era casada, vai para casa completamente desnorteada, não sabendo o que fazer, com vergonha do marido, toma uma decisão muito difícil, escolhe deixar a vida pelas portas do suicídio. Seu marido, que posteriormente teve a oportunidade de ser atendido numa reunião de desobsessão,
sabendo dos comentários da cidade que somos extremamente levianos na maledicência, esta arma em forma de espada que é a nossa língua, por conta dos comentários da cidade que falaram ao marido que sua esposa mantinha um caso sexual, um caso amoroso com o sacerdote, ele, profundamente desgostoso, cai no vício do alcoolismo e desencarna na sarjeta. É atendido ainda trazendo as consequências daquele ato, os vícios do álcool, para poder ser socorrido. Alberto Almeida diz que o que lhe trouxe mais trauma para a jovem não foi propriamente a violência sexual, porque muitas vezes é uma violência tão grande que a mulher até nem sabe se foi violentada ou não. Tal a gravidade, tal choque para uma mulher sensível como são as almas femininas. O que lhe mais trouxe repercussão foi como ela tenha escolhido o caminho do suicídio, verificar a decomposição cadavérica que ela assistiu. Porque o suicida, normalmente, trazendo ainda muito fluido vital, costuma ficar ligado à terra, ao corpo físico, e não raras vezes presencia a decomposição do seu corpo. Aquele odor pútrido, aquela sensação de desespero, ela experimentava toda vez que se aproximava de um homem, quando iam ter a intimidade sexual. Vejam que coisa curiosa. Após o trabalho de ressignificação da psicoterapia, ela fica completamente restabelecida. Gostaria de pedir ao Chico Leite, alguém da coordenação, só solicitar um pouquinho mais de silêncio ali fora, porque senão vai ficar na gravação aqui o ruído do ambiente. Também ele nos traz o caso de um escravo negro, de um jovem que buscava as experiências da homossexualidade, mas não se encontrava bem. E fazendo a terapia de regressão, ele encontra aquele mesmo rapaz como um escravo negro, apaixonado por uma outra jovem, também escrava, muito bela. Mas como o senhor do engenho tinha interesses sexuais por aquela menina, e vendo que esse amor dela era correspondido pelo jovem escravo, manda castrar o pequeno rapaz. E aquela castração física lhe foi tão dolorosa que lhe repercutia psiquicamente. Teve uma vida posterior como sacerdote, exercitando o celibato, e na atual existência ele se sentia ainda castrado. Tamanha a violência daquele ato na sua existência. Trabalhando aquele fenômeno, encontra a pacificação. Um outro jovem muito rico, muito belo, trazendo de volta a experiências de outras vidas, revela a explicação do porquê ele sentir uma atração inexplicável, apesar de ter relacionamentos com mulheres também. Aquele rapaz sentiu uma atração incrível pelo biotipo dos pescadores nordestinos. Em uma existência anterior, onde também fora muito rico e muito belo, depois de experimentar as mulheres que desejava, na sede ansiosa do prazer, porque somente o amor plenifica, o prazer efêmero nos vicia em excesso e nos deixa sempre carentes. Ele que tinha muitos servos se utilizava deles e se deixava ser viciado por eles também. E os seus servos tinham a mesma característica do fenótipo, a mesma cor da tez, a cor da pele, o corpo entroncado, como lhe lembrava a figura do pescador nordestino. Vejam quantas nuances, quantas possíveis causas para a homossexualidade. Alberto Almeida também nos fala de causas sociais. Por exemplo, vamos encontrar na cultura do oba-oba
Nessa busca desenfreada pelo prazer, pela experiência do novo, muitos jovens fazendo sexo grupal, praticando o swing, a troca de casais, o sexo em grupo, experimentando todos os tipos de atividades na sexualidade, e vão, sem por saber, despertando experiências de outras vidas que se encontravam pacificadas, que estavam dormitando, mas naquelas práticas reiteradas, elas começam a aflorar no inconsciente e começam a gerar influências. E se descobriu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que boa parte da população masculina teve sim experiências homossexuais, episódios, não eram propriamente homossexuais, mas que vivenciaram isto, talvez reminiscências do passado, acordadas por essa cultura de desrespeito à sexualidade. Vamos ver também as causas evolutivas, como nós já falamos, em que, na verdade, o transexual está ali numa armadura que lhe protege, que lhe fortalece, vivendo uma vida tranquila, serena, com mais recursos para cumprir a sua missão. Mas também vamos ver aquelas reencarnações compulsórias, onde o espírito, assim como a criança, muitas vezes tem que ser levada, obrigada à escola, ao médico, à cirurgia. Também os bons espíritos nos conduzem para a nossa própria felicidade, muitas vezes em reencarnações de provas, de expiações, experimentando a polaridade invertida, para que aquelas forças genéticas tão desalinhadas, tão em desarmonia, aviltadas na sua santidade, talvez só consigam ser canalizadas, sublimadas, harmonizadas, se a pessoa não tiver a mesma facilidade que teve em outras existências. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, Universidade de São Paulo, médico, psiquiatra, que estuda a glândula pineal e demonstra que ela é a sede da mediunidade, que inclusive os médiuns teriam mais cristais de apatita do que as pessoas ditas comuns, provocando uma caixa de ressonância, transformando a glândula pineal em uma verdadeira antena. Ela que é responsável por muitas faculdades, pela sexualidade e também pela melatonina, pelo controle do relógio biológico do corpo, entre muitas outras atribuições. Conforme os espíritos desde a década de 40, André Luiz tem a oportunidade de descrever para o médico Francisco Cândido Xavier em suas obras. Então, Sérgio Felipe de Oliveira tem a oportunidade também de afirmar que, na questão de que quando utilizamos mal o sexo, quando buscamos as viciações, o nosso chakra genésico se expanderia, segundo a sua opinião pessoal, se transformando em um centro de força, um centro gravitacional hiperdimensionado, e que, portanto, a pessoa vai necessitar equilibrar aquelas forças. Então, numa reencarnação compulsória, na polaridade invertida, Deus permite o mal, aquela experiência dolorosa, somente porque dele saberá que nascerá um bem maior. Toda prova rude, dizem os Espíritos no Evangelho, que Allan Kardec nos trouxe, é quase sempre um indício de o fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento para o espírito. É um tratamento intensivo, um tratamento de choque, para que em uma única existência o espírito dê um gigantesco salto na sua evolução espiritual. Então compreendamos essas provas difíceis, dolorosas, como aquela encarnação no corpo físico, funcionando como um filtro, como um carvão, como uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo, que vai impedir novas quedas, assim como as doenças muitas vezes
são remédios para as nossas dificuldades, para que não cometamos novos equívocos. É às vezes o recurso que a divindade possui para nos auxiliar, para que não caiamos em novas faltas. Vamos encontrar, portanto, várias causas, as causas espirituais também gerando problemas na área da homossexualidade. No livro Sexo e Loucura, nós temos a narrativa do caso de Lício, que é violentado em sua juventude por um de seus tios. A criança desenvolve, porque já tem a propensão para a homossexualidade, e é atendida em um centro umbandista. Eu acho muito bela essa passagem de Manuel Filomeno de Miranda, mostrando que onde existe o bem, há espíritos superiores para nos auxiliar. Em toda parte, em todas as religiões. E recomenda para aquele caso, justamente porque se tratava de um caso de viciações, isso, uma interpretação do Espírito Samuel, a abstinência, a supressão da atividade sexual, a sublimação. Veja que nós não podemos determinar para um companheiro, para um filho, para um irmão que procura a casa espírita, qual a prática que ele deve adotar. E Alberto Almeida, muito lúcido, nos esclarece que estamos numa escala gradativa. Então, se a pessoa chega na casa espírita com o problema da promiscuidade, na homossexualidade e o uso de drogas, que normalmente funciona como coadjuvante, como anestésico, vamos primeiro tentar suprimir a droga, preenchendo o vazio existencial que lá existe, aquela depressão, aquele problema espiritual. Em seguida, vamos orientar a pessoa para que deixe a promiscuidade e procure menos relacionamentos, de preferência relacionamentos monogâmicos, onde busque o amor acima de tudo, a plenitude. Porque cada um de nós, meus amigos, temos nossos limites. Cada um só dá conta de determinado avanço. Não encontraremos em uma única encarnação a angelitude. A partir dali, se possível, orientamos a pessoa que um passo mais adiante, um passo mais nobre ainda, seria a completa canalização das energias criativas do sexo para as muitas atividades, como nós iremos relacionar na manhã de hoje. Então vejam que vamos reduzindo os graus de risco que a pessoa se encontra. Porque se ela tem muitos parceiros, se ela está usando drogas, ela está muito vulnerável aos problemas da AIDS. Ela está muito vulnerável aos problemas da sífilis e das outras doenças venéreas. Ela está muito fácil de ser influenciada por vários espíritos vampirizadores, porque ela está em contato com vários outros seres humanos, provocando também muitos problemas e muitas vezes sentimentos de culpa, que é talvez um dos graves problemas da sexualidade sem o esclarecimento. Nós entendemos, isso é uma opinião pessoal. Um companheiro certa vez me disse: Nazareno, eu uso a masturbação de uma maneira útil. Como assim? Ao invés de eu ir estar pela noite louco atrás de encontrar mulheres, ou mesmo de pagar prostitutas para satisfazer meus instintos, eu prefiro me masturbar. E não encontro o sentimento de culpa, trabalho aquilo com muita serenidade. Será que não é já um avanço? Será que não é melhor do que estar tendo relacionamentos promíscuos, buscando bordéis, ambientes onde a espiritualidade equivocada, infeliz, está muito presente? Ou então estar buscando a traição, relacionamentos extraconjugais, muitas vezes provocando o aborto. Vejam que vamos evoluindo numa gradação até chegarmos ao sexo que os espíritos têm, porque eles têm sexo sim, mas não como entendeis.
Entre eles, a afinidade e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos, experiências que nós não temos condições de aquilatar. Assim como você tentar explicar para um jovem cego de nascença o que é a beleza de um arco-íris, nós não temos condição de perceber a felicidade, o gozo, a alegria dos espíritos superiores, porque eles experimentam o mais puro amor. Então vamos encontrar os problemas da vampirização, da obsessão sexual. Divaldo Pereira Franco, naquele seminário citado, nos diz que, atendendo a mulheres sifilíticas, a pessoas equivocadas em bordéis, não raras vezes, ele, com a mediunidade da vidência, percebia naquelas pobres mulheres entidades ligadas a elas, na parte posterior da cabeça, ao cerebelo, metamorfoseada com seu espírito, perispírito deformado, à semelhança de um polvo, ligados até a coluna vertebral, sugando a energia daquelas mulheres, abreviando-lhes a vida. E que não raras vezes aqueles mesmos espíritos eram compartilhados com os parceiros que buscavam aquelas mulheres. Então, na hora de buscar a diferença, de buscarmos o fetichismo, em vez de buscarmos os motéis, tenhamos a consciência da pulcritude de uma relação sexual, do caráter divino que tem o sexo, porque esses ambientes normalmente encontraremos companhias espirituais menos felizes, que necessitam de apoio, de socorro, de auxílio das nossas vibrações de amor. Busquemos sim a santidade na nossa própria casa. Não busquemos a diferença que a água salgada do mar, que nunca nos planifica. Busquemos canalizar a libido para outras coisas, para a realização profissional, para o trabalho, para a ciência, para a atividade intelectual, porque mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. E alguns autores afirmam que Francisco Cândido Xavier buscava nas longas caminhadas a exaustão das forças físicas, que Jesus caminhava também bastante, que o próprio Sundar Singh, na Índia, um dos maiores nomes do cristianismo, que conheceu Jesus em espírito e que era confundido com ele mesmo quando pregava, também se utilizava da atividade física para canalizar aquela energia abundante, porque segundo os orientais é uma única energia, a energia Ki, a energia Chi, ela é a mesma energia única que pode ser canalizada para diversos aspectos. Então não é o sexo que está no corpo, o sexo está na mente, dizem os autores espirituais. Mas é claro que o corpo influencia sim o espírito, conforme nos ensinam as questões 367, salvo engano, de O Livro dos Espíritos. Como nós já dissemos, meus amigos, não se impressione com o número de questões que a gente cita. É porque nós somos verdadeiramente apaixonados pela doutrina. E como não nos sobra tempo para ler tanto, eu compro vários e vários DVDs de palestras espíritas, CDs, se possível, e uso um programa de computador onde eu extraio o arquivo MP3, o formato de áudio da palestra em vídeo. Coloco num CD que cabe 10, 12 palestras em cada CD de MP3 e fico estudando no carro. Divaldo Pereira Franco não sabe, nem sequer imagina, mas ele anda comigo quase 24 horas por dia. E de tanto escutar, de tanto repetir, nós vamos gravando, e nos auxilia muito a todos nós, que somos monitores, que somos expositores, que estamos lidando com essa doutrina consoladora dos bons espíritos. Então vejam, que como a gente muitas vezes não tem tempo de ler tantos livros, minha estante tem sempre uma fila de livros para ler, eu me utilizo dos DVDs, dos CDs, e por isso encontramos tanta facilidade. Então somente repassar
o que aprendemos com esses companheiros de vanguarda a quem devemos estar. Então nós temos os problemas das questões espirituais. O caso do lixo está no livro Sexo, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E o caso também em Grilhões Partidos, a narrativa em que o jovem procura apoio psicológico. E aquele profissional, claro, com a melhor das intenções, mas sem esclarecimento da doutrina espírita, recomenda-o, influenciado por uma entidade espiritual, que ele busque a liberação, a libertinagem, que busque a satisfação dos seus prazeres, porque sabia que aquilo ia gerar um grande conflito no rapaz, e que ele buscaria, por fim, o suicídio, de uma prova muito difícil, porque poderíamos passar. Claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, pode demorar de alguns segundos a vários anos o desligamento do espírito. Todos nós estamos sob o amparo das mãos de Deus. E é Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que se dedica notadamente ao apoio, ao socorro desses irmãos que passam também por aquela experiência intensiva, aquele purgatório que vai nos auxiliar muito, assim como André Luiz, passando 8 anos no umbral, segundo a narrativa do livro Nosso Lar. Diz que ele foi muito útil porque ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo, e quando estava então com seu orgulho vencido, o espírito Anacleto pode socorrê-lo, porque ele já estava curado do seu orgulho. Porque purgatório vem da palavra purgar, que significa limpar, significa purificar. Então, se Deus, que é a suprema inteligência do universo, que é soberanamente justo e bom, como nos ensina o livro dos Espíritos, que é um Deus de amor, que é um Pai, como Jesus nos esclarece, permite aquelas experiências transitórias, porque no Espiritismo não há penas eternas, tudo é passageiro. À medida que o espírito se melhora, ele é socorrido, ele percebe os bons espíritos que antes não percebia, por causa do seu baixo padrão vibratório. Eles são atendidos e socorridos. E nós, os pais, sobretudo os espíritas, temos que parar de pensar negativamente a respeito dos suicidas, porque muitas vezes nós estamos agravando o seu quadro espiritual. Nós temos uma palestra, Suicídio e Esperança, e outra chamada Enfrentando um Suicídio em Família, onde o Espírito Samuel puxa um pouco das nossas orelhas para que sejamos úteis aos irmãos que passam também por essa experiência evolutiva, dolorosa, mas muitas vezes útil ao nosso progresso. Então, meus amigos, vamos ver em Grilhões Partidos também a influência dos Espíritos em outras pessoas, não tão somente na gente, no nosso parceiro, na nossa família, nos médiuns da casa espírita. Vamos ver, portanto, vários casos de obsessão, vampirizações, como já dissemos. E o problema, como nós afirmamos desde o início, não é tão somente o problema da homossexualidade, porque nós podemos ser homossexuais e ser pessoas dignas, pessoas íntegras, bons espíritas, bons trabalhadores. Aliás, devemos sim acolher a todos aqueles que buscam a casa espírita, porque é uma prova muito difícil. Eles são renegados pelas ambas as classes, pelos heterossexuais que não os aceitam, e também são renegados pelos homossexuais na hora que eles tentam se melhorar. Ou muitas vezes os outros homossexuais também estão em conflito e desejam libertar-se do vício e rejeitam aquele companheiro. E aí eles vão para os guetos e vão experimentar a droga, porque a sua vida é também uma droga. Então os pais devem acolher os filhos. A casa de Jesus deve estar sempre aberta para todos os irmãos necessitados, para que não nos deixemos à margem, não os imposicionemos para os guetos, para os locais de viciação e de drogas. E Alberto Almeida narra um caso muito doloroso de um casal espírita, trabalhadores, que um belo dia o seu jovem, o seu filho, revela: papai,
mamãe, eu sou homossexual. E foi um grande choque para os pais. Naqueles tempos remotos, ainda sem a compreensão e ainda talvez com muito orgulho, não compreenderam a sua decisão, a sua opção sexual e permitiram o seu afastamento. Ele, no consultório de Alberto, chorava copiosamente, dizendo: Alberto, o que mais me doeu não foi a rejeição da minha sexualidade, mas ser rejeitado pelos meus próprios pais, que me amavam tanto. E a partir dali, eu comecei a buscar a promiscuidade. E quando eles me receberam de volta, quando eles realmente compreenderam que aquilo era algo da minha própria natureza, que eu nascera com aquela dificuldade, com aquela preferência, com aquela experiência evolutiva, e que me acolheram novamente em casa, já era tarde demais. Eu já havia contraído a AIDS, já estava soro positivo, e sem o saber, eu contaminei muitos jovens e chorava numa vida desgraçada pelo sentimento de culpa, pela rejeição dos pais. Meus amigos, quem te nomeou juiz do teu irmão? Estamos aqui para amar, para socorrer, para auxiliar a todos. Quase todos nós, com essa explosão da homossexualidade, da transexualidade, que muitas vezes confundimos e levamos a pessoa ao achincalhe, ao preconceito, às piadas de mau gosto, não somente porque a pessoa tem gestos afeminados, mas é um homem viril, um homem plenipotente das funções sexuais, assim como Chopin, assim como Georges Sand. Nós ainda somos tão preconceituosos, ainda somos tão injustos. Então nós temos muitos problemas. A viciação, portanto, seria o grave problema. Não seria isso, por fim, a homossexualidade, porque temos homossexuais dignos e temos heterossexuais, as pessoas ditas comuns, promíscuos, prostituídos, que traem as suas esposas, hipócritas, puritanos, mas não são puros, e às vezes recebem um aplauso na casa espírita, enquanto que aquele jovem homossexual que luta com muito esforço para domar as suas tendências é muitas vezes relegado e não tem a oportunidade de encontrar o melhor remédio, que é o trabalho na casa de Jesus, na mediunidade sobretudo, canalizando aquelas energias dos chakras básicos para o atendimento às necessidades. Vamos ver com outros olhos. Do mesmo modo que temos os alcoólicos anônimos, os neuróticos anônimos, psicóticos, emocionais anônimos, introvertidos anônimos, e temos os narcóticos anônimos, jogadores do vício, das roletas, dos jogos de azar, dos adictos do açúcar. Nós temos também uma instituição chamada DASA, Dependentes do Amor e do Sexo Anônimos. Conheci em Brasília um dos centros que realiza reuniões, e acompanhando um jovem viciado em cocaína, que tentei levar para uma clínica de desintoxicação, passando pela triagem em um centro espírita. Participando de uma reunião com os pais, enquanto ele participava de outra reunião com os drogaditos, eu vi no semblante daquelas mulheres, mães aflitas, daqueles pais desesperados, tanta dor. Foi o momento mais difícil da minha vida. Aquele jovem já havia sido internado 200 vezes, conhecia o assunto em profundidade, chegou mesmo a participar do desafio jovem de dar palestras sobre o problema das drogas, mas o vício era tão forte que ele mesmo chegava a se prostituir
para poder ter o dinheiro, para sustentar o vício. O seu pai me disse por telefone em outra cidade: eu prefiro que ele morra. Eu já pedi tudo para ajudar esse menino. E aquele jovem que me foi solicitado por um grande amigo que eu ajudasse, eu não pude ajudar. Ele voltou ao vício. Chegou certas vezes todo arranhado, todo machucado. Eu disse: o que foi que houve, amigo? Foi um acidente de moto. Não, foram os traficantes que batiam nele quando ele não tinha dinheiro, que ele tomava as roupas. E eu vi como era difícil para aqueles jovens. Meu Deus, será que ele consegue? Será que não será necessária uma outra encarnação no corpo físico limitado, talvez pela idiotia, pelas formas teratológicas, pela prisão santificante, para que ele consiga libertar-se daquele vício avassalador? E sofri muito com aquele caso, até que conseguimos mandá-lo de volta para a sua cidade natal, conversar com seus pais, e ele frequentar uma clínica de desintoxicação, e me retornar depois da ligação dizendo: Nazareno, eu estou limpo de novo, muito obrigado. Meus amigos, quanto sofrimento há nestas vidas, nestes corações. Quantos que, se vendendo pelas drogas, adquirem a AIDS, as doenças venéreas, o desaprovo da família, vida e paz. É um apelo da Federação Brasileira: não deixemos os nossos jovens entregues à própria sorte, vamos auxiliá-los. Então, meus amigos, temos ainda muito o que falar. Perdoe-nos a emoção e vamos fazer um pequeno intervalo para os senhores. No próximo bloco nós vamos responder as perguntas que nos foram formuladas. Ainda está em tempo de buscarmos os papeizinhos e nos encontraremos daqui a pouco. Fica bonito para aparecer na televisão, né? Meus queridos amigos, já estou com saudades de Aracaju. A acolhida tão fraterna, tão amiga, a alegria do nosso querido Merlane Maia, a sua criatividade. Eu não sei como é que ele está de libido, porque ele canaliza tanta energia para a criatividade, né? Dizem que alguns homens, até por conta da canalização da libido, se dedicam tanto ao trabalho, que vão deixando um pouco a atividade sexual. E a mulher reclama, pensa que ele tem outra, mas não é. É a canalização da energia também para o trabalho. Então vamos a algumas perguntas. Uma senhora me pergunta: meu filho é homossexual, estou sofrendo muito, o que fazer para não sofrer tanto? Bom, já hoje dissemos que é uma experiência evolutiva, e a gente tem que identificar o porquê que a gente está sofrendo tanto. Estamos sofrendo porque ele também sofre? Aqui na pergunta não diz. Se ele está bem, se ele está tranquilo, se ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, ele está no aprendizado. Cada um tem as suas dificuldades. Uns temos, como nos disse certa vez Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que todos estamos aqui na Terra para sermos consertados. Eu falei em um grupo de soropositivos certa vez. Naquele dia eles estavam mais abatidos, mais tristinhos, e eu falei para eles: meus amigos, não fiquem tristes não, porque todos aqui na Terra estamos doentes. Se não temos além dos doentes do corpo,
temos sobretudo os doentes da alma. Se temos os cegos da visão, temos os que vivem a cegueira do orgulho. Se temos os infartados do coração, do miocárdio, nós temos aqueles com o coração endurecido pelo egoísmo. Se nós temos os surdos da audição, nós também temos aqueles que não escutam o apelo do seu semelhante que sofre na terra. Quanto sofrimento! Vocês sabiam que morrem 30 mil crianças todos os dias, do 0 aos 5 anos, de fome e de desnutrição? Estamos aqui para sermos consertados. Se temos os paralíticos da locomoção, temos também aqueles que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Então estamos todos aqui para sermos consertados das doenças da alma, sobretudo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da maledicência, da nossa omissão no bem, dos nossos vícios, enfim, uma série de problemas que necessitam de uma reencarnação nova, para que tenhamos uma nova oportunidade, a bênção de uma nova vida, uma nova família. Então pode ser que essa senhora esteja sofrendo também por orgulho. Ela queria um filho viril, másculo, e talvez a sua própria família discrimine o seu filho. Vejam que uma senhora me perguntou: Nazareno, mas tem um orgulho positivo, não tem? Tem também, sim. O orgulho que é satisfação, que é alegria, que é contentamento, este é positivo. O orgulho que nós criticamos é aquele orgulho citado no Livro dos Espíritos como presunção, sermos donos da verdade. Aquele orgulho que diz: meu filho é o melhor aluno da sala, ele é melhor do que o outro. Este orgulho é negativo. Mas ficar feliz com as nossas realizações é sim um sinal de positivo da questão do que chamamos também orgulho. Nazareno sempre soube que reencarnamos com uma quantidade de fluido vital. Sendo assim, abreviamos o nosso desencarne quando levamos uma vida sem limites, como por exemplo, um sexo desregrado. Se possível, esclareça. Bom, essa afirmação tem no Livro dos Espíritos, em parte, dizendo que a única coisa fatal, a única fatalidade que existe, já que nós temos o livre-arbítrio, é o momento da nossa morte, porque todos nós nascemos com uma determinada quantidade de fluido vital. E por isso tem pessoas mais ativas, mais enérgicas, e pessoas também com mais calmas, mais serenas. E os orientais é que nos dizem isso, é que se você poupar a sua energia, você vive mais. Você poupar o Ki ou Ti, dependendo se a gente está no Japão ou na China. Então, pode ser que realmente na questão do sexo também nós estejamos consumindo como uma vela que vai se apagando as energias do nosso corpo vital. O que fazer quando o viciado em drogas está em tratamento psiquiátrico e psicológico e mantém um relacionamento com uma viciada que não quer a melhoria dele? Ele só aceitou tratamento após tentativa de suicídio em dezembro de 2007. Bom, muito cuidado. Esse irmão muitas vezes está demonstrando aqui que está em grande sofrimento. Se nós impedirmos que ele possa ter um amor, um relacionamento a quem ele lhe apraz muito, somente porque ela ainda não encontrou seu caminho, talvez nós estejamos induzindo a prática do suicídio. Divaldo nos conta que certa vez ele estava visitando uma dessas criancinhas com problemas mentais, com deformidades no corpo físico, e a mãe extremamente apaixonada, louca pelo filho. Chico Xavier dizia que Deus só confia os deficientes, só confia as crianças especiais para aquelas mães que têm capacidade de amar ao infinito. Joana de Ângeles revelou a Divaldo: Divaldo, vê esta criança, ela foi o filhinho antigo na outra encarnação dessa mesma senhora.
mas ele se apaixonou por uma jovem da plebe, uma mulher pobre, e a sua mãe não aceitava aquele relacionamento. E um dia, com aquele problema que lhe transtornava a alma, ele lança-se debaixo das rodas de uma carruagem e desencarna pelo suicídio. Retorna assim, num corpo lesado, perispírito lesado. E é claro que aquele corpo ali vai ajudar a recuperar o perispírito, que é o envoltório do espírito. Então, muito cuidado na questão da crítica aos relacionamentos. Poderemos e deveremos orientar, até porque más companhias nos influenciam também, sobretudo as más companhias espirituais. Há uma pergunta aqui também sobre a visita aos motéis, aos bordéis, aos prostíbulos. E nós compreendemos perfeitamente que o casal muitas vezes deseja algo novo, e o Espírito Guia nos fala que a paixão é essa ânsia por algo novo, que se o casamento cair na rotina, nós vamos esmaecendo a paixão. Uma das sugestões que ele nos dá para promover, para manter a paixão no casamento, é nós estarmos sempre buscando o autoconhecimento e nos autotransformando, e por isso nós vamos sendo diferentes a cada dia, e a relação vai se tornando engrandecida. E buscar sim viagens, vamos buscar diversões, aprendizados novos, fazer uma faculdade, buscar novas realizações, porque muito do amor é também a admiração. A gente nutre a admiração pelo ser amado, e aquilo alimenta-nos também o sentimento. Então, na questão dos motéis ou dos bordéis, nós não seríamos tão levianos de dizer que somente porque eu frequentei um dia determinado local, se fui numa boate. Há companheiros de ideal espírita muito extremistas, na nossa opinião pessoal, e preferimos dizer que melhor do que propriamente a companhia espiritual é o nosso estado íntimo, porque nós podemos ter 200 obsessores e não sermos obsediados, nos ensina Silvio Romero Melo, psicólogo de Pernambuco. Se a gente está bem, se a gente está tranquilo, a gente não se liga a estas influências espirituais, porque somos nós que fornecemos as tomadas psíquicas, os plugs mentais, de acordo com a lei de afinidade de pensamentos, de sentimentos. Então nós podemos muito bem ir para uma boate, dançar com os companheiros, com os amigos, e estarmos tão tranquilos que qualquer acesso será impossível. Mas ao contrário, se vamos para a casa espírita cheio de mágoa, cheios de ódio, de inveja, de maledicência, será que nós não estamos pior do que aquele que está numa boate? Então no Espiritismo nós poderíamos dizer o provérbio popular de uma maneira diferente. Em vez da gente dizer, diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, nós poderemos afirmar, diz-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Então Divaldo já frequentou bordéis para auxiliar aquelas irmãs. Uma vez, companheiros católicos, logo no início da vida de Chico, sem nenhum demérito a essa religião, que é a nossa mãe, que nos ensina e nos auxilia tanto, mas eles levaram Chico Xavier no carro, sem dizer para onde iriam, e deixaram Chico Xavier dentro de um bordel. O que é que Chico faz? Olha que alma grandiosa. Se fosse qualquer um de nós, o que é que faria? Saia correndo de lá, não é? O que é que vão pensar de mim, palestrante internacional, dentro de um prostíbulo? Olha aí o orgulho por trás, não é? O medo do que vão pensar. Cada um sabe o que é que Chico fez? Chico está lá no prostíbulo, aquelas irmãs olham para eles, você não é Chico Xavier? Sim, minhas irmãs, sou eu mesmo. E ele faz o primeiro evangelho no lar, dentro de um prostíbulo que se tem notícia. As irmãs fecham as portas, não atendem ninguém, e ele vai ler o evangelho para as irmãs. Isso é que é amor. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve.
seja servo de todos. Outra vez Chico Xavier estava em casa e um parente seu, de modo a lhe deixar incomodado, a lhe constranger, lhe deu uma revista masculina, uma revista de mulheres despidas, para ele ler, colocou nas suas mãos. E Chico, com aquela tranquilidade mineira, ficou ali folheando a revista. Quando ele terminou, em vez de fazer críticas, em vez de lançar a revista ao fogo, ele termina dizendo: meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha lá o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza plena em Jesus que nada em si mesmo é imundo, mas para aquele que é imundo, isto o é. Então vamos ver tantas coisas lindas na questão da sexualidade também. Vamos ver também, que eu esqueci de falar, casos de obsessão espiritual que são uma verdadeira simbiose. Ou seja, pode acontecer, nos fala Alberto Almeida, que ele tratou um caso desse, de um espírito influenciando uma mulher para que ela tivesse relacionamentos homossexuais. Ele estava tão acoplado a ela que sentia prazer naquele relacionamento com outras mulheres. Olha como é complexo o tema, como é instigante. Então vamos ver, portanto, muitas outras possíveis causas e certamente aprenderemos novas a cada dia. Nazareno, por que eu sonho tanto com quem já desencarnou? Sonho muito me perdendo. Vejo o conceito do pecado ainda tão presente, não é? Quase todos nós viemos da Idade Média, muitos de nós fomos sacerdotes. Eu descobri, pessoal, não fui só pretor romano não, viu? Fui padre também, na Itália, segundo uma regressão. Que eu também fiz o primeiro módulo do curso de regressão a vivências passadas. E com muita comida. Essa é a parte boa do sonho, né? E nunca chego a determinado lugar. Bom, pode ser justamente aqueles desejos reprimidos, pode ser a história dos íncubos e súcubos, um parceiro ou parceira no mundo espiritual nos convidando para essas aventuras do lado de lá. Porque no final de um relacionamento, uns partem sem dor, se recuperam rápido, e outros permanecem na dor, nas lembranças. Qual a sua opinião sobre o amor entre dois homens? Isso pode haver? Bom, a primeira parte da pergunta: quem sofre mais é quem é mais dependente, como nós falamos outrora. Quem sofre mais é quem está menos feliz consigo mesmo. É quem colocou a sua felicidade naquele único pilar, em vez de várias colunas de sustentação. Então, é como aquele náufrago que perde o pedaço de madeira que ajuda-o a flutuar e fica desesperado sem o ter. Então, na verdade, muitas pessoas têm problemas na área afetiva. Eu tive uma namorada, era minha melhor amiga em Fortaleza. Saímos bastante, brincávamos muito. E um dia, eu, em vez de tomar umas cachaças, vamos para uma festa que tinha bebida à vontade e tento agarrá-la durante a noite. Aliás, um grave problema esse. Alberto Almeida nos conta a história de dois primos que se encontram, moravam em cidades distantes, ambos casados, e vão conversar e começam a beber e beber e beber, e acabam a noite na cama. E o pior, porque numa condição ruim para as famílias, ela engravida. Não tinha filhos com o marido era estéril, e ela chega grávida e busca o abortamento. Meus amigos, os impulsos sexuais são tão fortes que, se nós obliterarmos a nossa razão, a nossa consciência, nós poderemos provocar grandes desvios
Às vezes, aquele copo singelo, aquela bebida que vai aparentemente só nos deixar alegres, pode nos conduzir a muitos problemas. Outro caso que Alberto conta é de uma jovem recuperando-se de uma depressão, estava bem melhor, mas vai para uma boate e acorda no outro dia e fala para ele: Alberto, eu acordei e tinha um homem na minha cama. E Alberto ficou pensando que era por conta da violência lá em Belém, estamos com muitos problemas também. E ficou, mas ela disse: não. E ela disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: calma, calma, fui eu quem a trouxe aqui. Não, pode retirar-se imediatamente. E aí, como não lembrava direito da noite anterior, liga para a melhor amiga. Ele diz: fulana, foi o que aconteceu ontem à noite? A Mana, porque lá todo mundo se chama como Mana, né? Mana, Maninho, a Mana. Nós fomos para a boate, estávamos eu, você e meu noivo. E aí teve uma hora que eu vi que ele estava dando em cima de você, e depois vocês desapareceram. Você bebeu todas. Então, quantos problemas, quantas pílulas que são colocadas na bebida dos jovens, e as meninas são violentadas. O excesso do álcool. Lembra do cachorrinho que está ali quase para desencachorrar? E quando vê a cadela no cio, enfrenta até um tigre. Nós somos assim ainda. Se tivermos com a razão obliterada, com as viciações, com o álcool, com as drogas, nós vamos nos equivocar. Eu recomendaria até abandonar o álcool, se possível. Recomendaria. Divaldo Franco nos recomenda. Os espíritas, trabalhadores, não precisamos disso. Quer se animar? Vamos dançar. Produz endorfinas, produz substâncias que geram prazer, alegria. A gente fica mais corajoso, mais destemido, vence a timidez, ainda quebra uns quilinhos, né? Um pouquinho da gordura. E vamos ficar alegres, sem precisar do álcool. Atividade física, o esporte. Então, outra pergunta aqui: qual a sua opinião sobre o amor entre dois homens, né? Uma relação monogâmica homossexual? É importante pontuar, meus amigos, que esse assunto não está pacificado na doutrina espírita. Os primeiros livros, os livros mais antigos, como o do livro do Jorge Andréa, psiquiatra, Forças Sexuais da Alma, como até alguns casos, como citado o Lício no Loucura e Obsessão, a recomendação é da abstinência, ou seja, de não permitirem a união, mesmo monogâmica, para os homossexuais. Eu, opinião pessoal, acredito que já é um grande avanço a relação monogâmica. E se estamos aqui para evoluir, e se o relacionamento afetivo é uma universidade, nos diz o Espírito Guia, e se aqueles dois se tratam com respeito, com amor, com integridade, que estão ali exercitando o amor verdadeiramente, não somente a sensualidade, eu não vejo nenhum problema. Conversei com vários outros expositores, Alberto Almeida, Alberto Lúcio, da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, o próprio livro do Américo Domingos Nunes Filho, Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita, vários autores defendendo. O próprio Divaldo deixa entender em alguns dos seus comentários, das suas palestras, desta possibilidade, sem eu nunca ter ouvido ele falar da maneira bem objetiva, mas eu sou favorável, sim, que aquele casal possa exercitar o amor e que possa inclusive adotar crianças, que é outro tema também que temos uma divergência doutrinária. Alguns dizem: não, eu como psiquiatra não posso achar que aquilo seja bom. Se nós não tivéssemos tantas crianças órfãs, eu daria razão a esse amigo. Mas o próprio Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, que tem sido médium, um expositor muito consciente, muito responsável nas suas colocações, nós vamos ver o Espírito Camilo escrevendo no livro Desafios da Vida em Família, que a união entre homossexuais, inclusive a adoção de uma criança, é perfeitamente possível. Nazareno, mas será que se um casal de homossexuais adotar uma criança, ele não vai se tornar homossexual também, não? As estatísticas demonstram
que o índice de filhos que se tornam homossexuais, filhos de pais homossexuais ou de pais heterossexuais, é exatamente o mesmo. Porque se fosse assim, de onde viriam os homossexuais? Eles não são gerados por um casal heterossexual? Em regra? Claro que a criança aprende, copia o exemplo. Mas agora, por exemplo, no interior de São Paulo, uma juíza deu uma sentença. Já temos várias, já estão formando jurisprudência sobre o tema. E um casal de homossexuais masculinos adotou uma criança que causou grande frisson na mídia, na imprensa. Mas a juíza fundamentou dizendo que aquela criança já tinha sido oferecida para mais de 40 casais. E que por ela ser negra, já ter uma idade avançada, estar com quase 9 anos, ninguém aceitou aquela criança. E aquele casal de homossexuais dignos, respeitáveis, foram os únicos que tiveram a coragem, a renúncia, a boa vontade de educar uma criança negra com 9 anos de idade já, com a personalidade já formada, inclusive. Casal de cabeleireiros, amado e querido por toda a cidade, pessoas íntegras. Temos vários outros casos no Brasil também, a justiça se pronunciando a favor disso. E ficamos felizes com a opinião do Espírito Camilo, porque eu entendo que é muito melhor aquela criança receber o amor, seja de 2 homens, seja de 2 mulheres, do que viver na carência afetiva sem um lar, para descambar na criminalidade, na prostituição, no uso de drogas. O ideal seria que não tivéssemos crianças órfãs, que nós não abandonássemos nossos filhos, mas uma realidade que não existe. Então, nossa opinião pessoal, Alberto Almeida e muitos outros expositores defendem ser possível a adoção de crianças por casais homossexuais. Eu acho que é uma grande realização para o casal, eu acho que é uma grande prova de amor, de renúncia, e eles, como são muito vigiados, normalmente, diz Américo Domingos Nunes Filho, eles são extremamente zelosos com os filhos, são melhores muitas vezes do que os pais heterossexuais. E no lançamento do livro, eu não lembro agora o ano do livro que ele lançou, já havia o número de cerca de 2 milhões de crianças adotadas por casais homossexuais só nos Estados Unidos da América. 2 milhões de crianças. Então é um tema aqui que queremos colocar para reflexão. Nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas não somente a nossa opinião, que pode até mudar em outro momento. Kardec não se pronunciou, porque naquele tempo não havia esse tipo de demanda, de questionamento, porque a autoridade do Espiritismo chama-se Allan Kardec. Vamos ver também outras perguntas aqui. Causa da homossexualidade a gente já falou. Tratamentos espirituais para a homossexualidade. Antes a pessoa pergunta aqui: o que representa os filmes eróticos para a doutrina espírita? Que consequências traz para o indivíduo? Fale um pouco mais sobre frequentar um motel por pessoas casadas. Os motéis nós já falamos, né? Podemos frequentar se estamos bem, tranquilos, solteiros. Vamos para o hotel, que às vezes é muito mais confortável, muito mais bonito. Me colocaram lá no Aquários, e eu estou igual a André Luiz Peixinho, porque o Chico Leite perguntou: Peixinho, você está feliz? O hotel é bom? Ele disse: rapaz, o Peixinho está muito feliz porque finalmente está dentro do aquário. Vamos frequentar hotéis que ainda tem um café da manhã maravilhoso. Por que não? Uma praia, aquela diferença, a novidade. Nós precisamos dessa novidade para manter acesa a chama da paixão, não é? Então vamos frequentar hotéis. Com H é preferência aos motéis. E aqui a pessoa pergunta a questão das... Antes eu queria falar um pouquinho, para que eu não esqueça, dos vícios. E Alberto Almeida chama a atenção que veio, por exemplo, numa boate que ele foi visitar para, na verdade, acompanhar a sua enteada mais velha. Aliás, na adoção, uma coisa muito linda, ele já descobriu pela regressão que 2 dos seus enteados foram filhos seus na vida passada. Ele tem 4 enteados. E ele foi visitar a boate, naquele som frenético, aquela música muito difícil, né? É só tum-tá, 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 tum-tá.
depois muda para tatum, 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 aquela escuridão, aquele gelo seco, aquela bebida, e ele viu aquela aglomeração no bar. Estavam os jovens literalmente mamando na bebida. A expressão é essa mesmo, mamando. A zona erógena da boca, a carência do seio materno, da afetividade. E ele disse: olha, o problema é esse, o ficar. E o ficar hoje não é somente dar beijinho, não. As pessoas estão indo para a cama e cheios dos alcoólicos, sem enxergar naquela gelo seco, naquela escuridão, nem reconhece a pessoa no outro dia e nem se lembra de camisinha, porque estão ali embriagados, tanto os homens quanto as meninas. Então veja o perigo do ficar. O ficar propriamente, de um relacionamento esporádico, na nossa opinião, não é tão problemático. Às vezes é pior namorar só para ter alguém para levar para a cama, porque às vezes a gente faz isso, né? Não vou arrumar namorada para mostrar para os amigos que eu sou conquistador, que eu sou competente. Vou arrumar namorada para dizer para a minha família que eu sou macho mesmo, porque estão desconfiando que esse negócio de casar com a doutrina, né, está me tirando a virilidade. Não vou arrumar namorada porque quero suprir a minha dependência, a minha carência. Veja que a gente arruma pessoas por vários motivos. E se talvez aquela união for mais longa, mais prolongada, vamos ter mais sofrimento no seu rompimento, não é? Será que os testemunhos de Jeová, que eu não sei nem se é verdade, mas esse amigo me informou, dizer que só namora se for para casar, não tem algum pouco de razão? Só namorar com pessoas que pelo menos tenham o mínimo de condições, os pré-requisitos, que dê para a gente buscar uma relação mais duradoura. Então o problema não é o ficar tão somente, mas o porquê que a gente está fazendo isso, as consequências, a irresponsabilidade. Estamos ficando também para provar isto ou aquilo, edificantes em ficantes, acabamos nos tornando insignificantes. E é uma relação muito pobre. Quando a gente faz o sexo sem o amor, meus amigos, é extremamente pobre. Há uma relação sexual permeada pelo amor, ela é uma troca de energias do psiquismo, é uma revitalização para ambos os seres amados, é um momento de êxtase, é um ato divino, como se fosse uma oração, é o momento da cocriação, do refazimento, do agradecimento, da plenitude, do carinho, e uma relação tão somente dos instintos ali, além das companhias espirituais menos felizes também, não nos planifica, não nos mata a sede. Quantos astros de Hollywood, Rita Hayworth, narra de Valdo Pereira Franco, que ficou célebre com a personagem Gilda, casou-se com Ali Khan, filho do homem mais rico do mundo na época, o Aga Khan. Ela teve oficialmente 7 casamentos. Depois casou-se com Orson Welles, o gênio das artes cênicas. E um dia amargurada, após o fim de um dos seus casamentos, disse: os homens casam-se com Gilda, a bailarina, a vendedora de ilusões, e acordam ao lado de Rita, a mulher frágil, a mulher carente, a mulher, ser humano necessitada de afeto e carinho. Vamos ver outros buscando as drogas, o suicídio. A história célebre, por exemplo, de Marilyn Monroe, que se notabilizou por ser uma mulher bonita, mas de inteligência limitada, que também casou-se com um dos maiores atletas de sua época, um jovem na plenitude de suas forças físicas, e não encontrou a felicidade. Casa-se depois com um intelectual, um homem também com o célebre Miller, um homem de grande cultura, de grande conhecimento, e não encontrou a felicidade. E aí depois dizem os noticiários da imprensa, flagrada com um homem casado, o homem mais proeminente da América, o presidente dos Estados Unidos, e desencarna numa overdose de barbitúricos,
de remédios, e é entrevistada no Mundo Espiritual por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então, quantos problemas, né? Nós estamos mamando na bebida, na garrafa, sentindo falta do carinho, do afeto da mãe, a zona erógena e assim por diante. As perguntas, acho que quase todas aqui já foram respondidas, porque durante a palestra a gente foi: como uma pessoa casada com filhos pode sentir atração pelo mesmo sexo e o que fazer para esquecer? Divaldo Franco narra um caso desse tipo, e na questão das obsessões espirituais tem a história de um rapaz, de um homem casado com filhos, mas com tendências homossexuais. Ele procura a casa espírita, recebe ajuda. Divaldo lhe aplica um demorado passe e percebe ao seu lado uma entidade muito vulgar, cruel, um espírito vampirizador. Ele orienta, porque ele diz a Divaldo que, apesar de casado, há momentos em que ele sente uma sede frenética que ele não controla, e vai aos clubes buscar um parceiro, e vai sair caindo de degrau em degrau até chegar ao ponto de ir para a cama com pessoas da rua, da sarjeta, com mendigos inclusive. E Divaldo começa a orar para aquele jovem, lhe recomenda o tratamento com passes, na frequência casa espírita, as palestras, o estudo da doutrina consoladora, e ele vai se melhorando. E em breve Divaldo sente um mal-estar, algo diferente, passa quase 4 dias com aquela coisa incômoda, com irritação. Ele diz: meu Deus, eu estou agindo da maneira correta, e percebe tratar-se de uma influência espiritual. Ora a Jesus. Naquele instante vê o espírito que atormentava o jovem rapaz, e ele lhe diz: você está me roubando dele. Ele estava como se fosse numa ilha deserta comigo, era escravo das minhas paixões, e você agora está me roubando dele, e por isso eu vou lhe incomodar. E Divaldo diz: amigo, muito cuidado, porque em verdade apenas fizemos uma ponte e estamos trazendo de volta para perto de Jesus. Pois então eu vou quebrar essa ponte. Eu acho que vai ser difícil, porque essa ponte é de aço inoxidável alemão. Era na época que nós não tínhamos ainda a siderúrgica de Volta Redonda, senão seria de Volta Redonda. E disse: olhe, e muito cuidado, porque essa escada, ela vai ser retirada de lá, e talvez você vai ficar sozinho na ilha deserta. O rapaz melhora muito, e em pouco tempo vem para ter com Divaldo, dizer: Divaldo, olha que beleza, meu filhinho nasceu agora. E Joana de Ângeles disse para o Divaldo: Divaldo, o amado retorna para os braços da amante. Era o antigo relacionamento, ele como mulher, porque o Espírito ele veio fantasiado nesse corpo de mulher, mas nesse corpo de homem, mas era amante de outra vida. Um bom remédio para tratar os obsessores é ter filhos. Nazareno, mas é tão difícil ter filhos hoje. O que é que a doutrina espírita fala sobre planejamento familiar? A doutrina nunca impõe, mas propõe. O planejamento familiar é saudável, nós temos os filhos na época mais adequada, mas vamos investigar as causas. Por que aquele casal não quer ter filhos? Nenhum filho. Será que não está sendo movido pelo egoísmo? Pela vaidade? Por não ter, talvez, o corpo se transformar um pouquinho durante a gravidez? Porque estão com ganância, com vaidade, estão num momento bom, profissional, e esquecemos aqueles compromissos que assumimos ainda no mundo maior, de receber como filhos pessoas que devemos reparação, amor e carinho. Então, meus amigos, planejamento familiar é possível, mas vamos ter mais crianças. Chico Xavier teve a ocasião de dizer que existem
3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados ao redor da Terra do que encarnados. Então, se somos 6 bilhões hoje, deve ter uns 20 a 24 bilhões de espíritos desencarnados. Dá uma média de 3 a 4 para cada um de nós. E tem gente que é mais danado e carrega um pouquinho mais, né? Por que a gente não pode ter mais filhos? Nazareno, hoje está muito mais difícil. Nada, meu povo, isso é conversa. Isso é a mídia que diz para a gente. Não é verdade. Como é que eram nas nossas avós e bisavós? Tinham 10, 15, 20, 28 filhos no meio do mato. Deus não tinha nem parteira para... Não tinha cesariana, não tinha pré-natal, não tinha maternidade, não tinha ultrassom, não tinha anestesia, não tinha nada. Hoje nós temos todos esses recursos, hospitais, mesmo os do SUS. Nós temos, sim. Nazareno, mas é porque eu quero colocar o meu filho na melhor escola de Sergipe. Será que esse é o motivo mais importante do que talvez ter 10 filhos na escola pública? O que é melhor? Deixar o obsessor no mundo espiritual prejudicando a gente, gerando depressão, sofrimento, suicídio, problemas na área afetiva, doenças, ou trazê-los a bênção da reencarnação, que ali a gente está de olho nele, controla, e no mundo espiritual a gente não tem nenhum controle, a não ser a nossa vigilância, a nossa oração, a nossa reforma íntima. Se for para mim, eu não posso atender. Veja que o assunto é tão importante que o telefone toca para nos chamar a atenção, porque estamos muito materialistas. Porque eu preciso ter tudo que o meu vizinho tem, senão vou me sentir mal, vou me sentir como um fracassado, porque minha família é bem de vida, é bem sucedida, e eu estou aqui com esse negócio só de espiritismo. Não, eu tenho que ter tudo que os outros têm. É uma coisa de comparação. As pesquisas estatísticas demonstram que essa questão do nível de felicidade em relação à riqueza é muito de comparação, não é muito do que realmente a gente precisa, não. A gente se compara aos outros, o orgulho, o medo. Então a gente se perguntar: por que não vamos ajudar a reencarnação? Tantos espíritos necessitados, tantos filhos de outras vidas implorando: mamãezinha, papaizinho, por favor me aceitem, me deixem vir para a Terra, porque ela vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo feliz, e poder reencarnar no Brasil, nessa pátria linda, esse continente cercado de mar, esse sol maravilhoso, esse povo amigo e querido. É uma bênção muito grande. É porque a gente não aprendeu a viver ainda, mas quando aprendermos a amar, a vida será muito mais fácil e muito melhor. Então, essa questão da bebida, até um casal de primos também se encontraram. Eu já contei, né? Já contei a história dos primos. E mesmo ele sendo espírita e pedindo para ela, pelo fato de ser casada, ela provoca o abortamento. Nazareno, meus filhos não podem transar não. Já falei lá em casa, porque eles queriam trazer a namorada para dentro de casa. Vão continuar transando. E pior, por medo de você, quando engravidarem, vão abortar o filho. Então não vamos ser hipócritas, vamos enxergar, conversar com franqueza com nossos filhos sobre essa questão. Porque hoje, infelizmente, nos relacionamentos as pessoas buscam, antes de quase tudo, o relacionamento sexual. Perde até o encanto, não é? Antigamente era aquela coisa tão bonita. Alberto Almeida disse que o pai dele paquerava, namorava com a mãe dele do lado de fora da casa, ela na janela e ele do lado de fora, podia pegar somente na mão. E disse que Alberto, que é o quarto filho, disse que ficava ele e os outros irmãos, né, no mundo espiritual, fazendo aquela maior força para o negócio dar certo, obsediando a mãe e o pai, doido para poderem casar e ter filhos, para ele pudesse vir à Terra. Então vejam, né, a musiquinha quando a gente resolve ter filhos, né, quando a gente se empolga. O preconceito, Nazareno, por que tem tanto preconceito com as minorias? Bom, os psicólogos dizem que se aquela minoria nos desperta algum sentimento, algum problema, pessoas que têm muita rejeição contra homossexuais, muitas vezes trazem aquele conflito.
Aquilo incomoda porque é uma projeção. E muitos daqueles que recriminam as minorias podem estar trazendo grandes conflitos nessa área. Como no filme Beleza Americana, vocês assistiram? Né? Aquele pai machão, mas que em verdade trazia também o problema da homossexualidade egodistônica. Então, dizer, meus amigos, que grandes gênios da humanidade foram homossexuais, transexuais, viveram essa experiência evolutiva. Quantos gênios? Leonardo da Vinci, seus biógrafos registram isso, e muitos outros, né? Grandes nomes da humanidade viveram essa polaridade invertida para grandes missões, para grandes aprendizados. Então nós poderemos ter a gradação, né, saindo do álcool, das drogas, da promiscuidade para o relacionamento monogâmico, e por fim, no estágio mais avançado, a abstinência, se a pessoa der conta. Porque se for para viver com abstinência e sofrendo com sentimento de culpa, depressivo, infeliz, tem uma coisa errada. Vamos dar um passo de cada vez. Será que não é orgulho nosso querendo virar anjos antes do tempo? E Adenauer Novaes nos diz que há muitos espíritas preocupados em se angelizarem, se tornarem anjos, esquecendo-se de que são apenas seres humanos, que temos que viver a nossa realidade, encarnados, estamos encarnados. Ao chegar no mundo espiritual a gente vira anjo, mas estamos presos à matéria, e o corpo influencia sim o espírito, nos diz o Livro dos Espíritos. Então nós poderemos falar da reeducação mental como tratamento. Seria o mais importante. A disciplina, o trabalho no bem, canalizar aquela energia sexual para a sopa, para o atendimento aos enfermos, para a visita aos detentos, para o auxílio às criancinhas, canalizar toda aquela energia pulsante de vida. Nós vamos voltar cansados, relaxados, pacificados. Fazer o bem é nossa obrigação, não é favor não. Nós somos os primeiros beneficiados, porque Jesus nos falou que no final do ciclo, não é a melhor tradução, segundo o Carlos Torres Pastorino, passarão à minha direita as ovelhas do meu Pai. Aqueles que me tiveram visitado na prisão, quando eu estive enfermo, foram me visitar. Quando eu tive fome, me deram de comer. Quando estive nu, me vestiram. Mas, Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? Toda vez que fizestes a cada um desses mais pequeninos, foi a mim que vós fizestes. Então, a caridade, os ideais elevados, o recurso da oração, e na questão 660, Livro dos Espíritos, a prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, se quando pedido com sinceridade. Porque às vezes reza só com os lábios, né? O coração ainda endurecido. Então, pedir com sinceridade, nós vamos receber sim o auxílio dos bons espíritos, a inspiração, o socorro. O homem, na questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se pedir a Deus e a seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque esta é a missão deles. Então, a gente vai buscar no Evangelho no lar, grande revolução para a nossa vida. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho no lar. Uma verdadeira faxina, uma verdadeira proteção, uma barreira eletromagnética é formada, diz o mentor André Luiz no livro Os Mensageiros, numa casa em que tem a prática do Evangelho em voz alta, um horário certo, num dia determinado, para a assistência dos bons espíritos. A fluidoterapia, a água magnetizada, tratamento de passes, esporte, a arte, a poesia, a música, a pintura, o teatro, a reflexão, a meditação,
o estudo, a oratória. Divaldo certa vez afirmou que canaliza sua energia sexual para ter potência de voz. Ele que fala há 60 anos e quando não tinha microfone, impostava sua voz chegando a grande distância e falando na boleia de caminhões nas pequeninas cidades do interior. Vamos ver a canalização para o lazer e para a mediunidade. Não é a mesma glândula que controla a sexualidade? O Espírito Samuel levanta essa hipótese de que canalizar a energia sexual para a mediunidade é ótimo. Seremos muito úteis no trabalho mediúnico. Vamos ver os grandes santos que buscaram o celibato com a mediunidade exacerbada. Francisco de Assis, que lança-se nos espinheiros certa vez para fugir da tentação. E contam as tradições, as lendas, que no local onde ele se arremessa nu sobre os espinhos, nasceram rosas naquele mesmo local. Então viver hoje, segundo os padrões espíritas, é muito fácil, meus amigos. Eles, os bons espíritos, não nos exigem a perfeição, não nos exigem que abandonemos tudo, vendamos tudo que possuímos para distribuir entre os pobres. Não, um passo de cada vez. Na época de Francisco de Assis era muito mais difícil, porque o sexo era pecado. Então eles tinham que exemplificar o celibato com toda a força, com toda a pujança. Mas hoje a gente não precisa fazer tanto, se não damos conta ainda. Então a mediunidade vai nos ajudar tantas pessoas. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a sua maior alegria? Minha maior alegria é ser médium. Minhas irmãs, ele falava para aquelas beatas que estavam lá, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. E aquelas irmãs muito sabidas diziam: Chico, quando você for para lá, lembre-se da gente, viu? Ele disse: eu acho que vocês não entenderam. O céu a que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. E a gente morrendo de medo de ir para o umbral. E Chico desejando auxiliar os necessitados. Floresça onde for plantado, diz-nos Divaldo Pereira Franco. Façamos o bem. Então nós podemos canalizar a energia sexual para várias áreas, para a criatividade. E um amigo de Divaldo, tratado, se tornou um célebre pintor. Divaldo: eu me consumo nas labaredas da arte agora. Canalizou toda a libido para essa área. Então, meus amigos, por conta do horário, porque se deixar eu passaria vários meses aqui com vocês, não abandonaria essa cidade tão bonita, nós queremos dizer que aquele filho que traz aquela problemática, que está em conflito com a sua sexualidade, é a ovelha desgarrada de Jesus. É justamente aquela passagem que Jesus nos diz que Ele é o bom pastor, que o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma, que o bom pastor dá vida por suas ovelhas, e que sai pelos campos para procurar aquela ovelha desgarrada, e quando a encontra, traz nos ombros, jubiloso. Está mais feliz por aquela ovelha que estava perdida, que recuperou, do que pelas outras 99 que deixaram no aprisco. Diz-nos que há mais alegria no reino dos céus quando um pecador retorna, do que quando chegam 99 justos. Jesus ama aos excluídos, às minorias, aos perseguidos. Eles são os endereçados, os destinatários do seu amor. Vamos lembrar disso e nos recordar, por fim, da história de Maria Madalena, que, sendo uma mulher que acredita-se, segundo as tradições, era possuída por 7 demônios, depressiva, uma mulher que vivia do sexo na sua casa. Adentravam sacerdotes, bispos, comerciantes ricos, reis. Ela que tinha muitas sedas, muitos tesouros, muitos perfumes, mas era extremamente infeliz. E ouvindo falar daquele estranho Galileu, que curava a lepra, que enxugava as lágrimas, que devolvia a visão aos cegos, que levantava os paralíticos, ela resolve tomar um bote e sair de Magdala e até Cafarnaum, onde sabia que ele se encontrava, na casa de Pedro.
nos narra o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo Franco. Entra com muita vergonha. Ao abrir a porta, vê Jesus. Ele estava falando aos apóstolos. Quando ele a vê, lhe diz: Maria. Tu me conheces, Senhor? Ó Maria. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Senhor, se tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. É melhor do que lá estivesses exposta como mercadoria para as ilusões dos homens. Seria tanto melhor se pudesse estar dando demonstrações da grandeza do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama a teus filhos. Naquela hora ela baixa a vista e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amares a teus filhos, é para amar aos filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, porque amar o próprio filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, a antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora fiel do Cristo de Deus. Meus amigos, Jesus é esse companheiro que nunca nos desampara, que nos ama incondicionalmente e que nos convida no finalzinho do Evangelho aos apóstolos e a todos nós: eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O amor incondicional, porque somente Ele é o remédio para as nossas vidas, para os vícios, para os nossos problemas. E para encerrarmos, gostaríamos de trazer uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, na inauguração de uma instituição que abriga crianças, o Lar de Eurípides, no dia 1º de maio de 1959, aniversário de nascimento do apóstolo sacramentano, porque estamos comemorando do mesmo modo 3 anos da instituição Paulo de Tarso. E Eurípides Barçanufo, aquele que testemunhara por Jesus em várias existências, que desencarna atendendo aos necessitados, os doentes da peste, da gripe espanhola, da influenza, trabalhando 3 dias seguidos, doente, com febre de 40 graus, com o rosto já nos tons violáceos, com as lágrimas vertendo dos olhos, sem admitir nenhum repouso, nenhum descanso. Ele que dá a vida por Jesus desencarna, tão jovem assim como Francisco de Assis, médium extraordinário. E na inauguração do Lar de Eurípides, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos traz a seguinte mensagem: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e de cal, mas acima de tudo o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição.
no trabalho, ser nosso guia, em nossa debilidade, ser nossa força. Ante o esplendor desta hora que só a Ti pode ser tributada, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos, para algo dizer-te, não tenho outro recurso, senão lembrar o cego de Jericó, e rojar-me diante de tua bondade, de tua glória, a fim de te pedir em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Que esse Espírito de escola nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e para todo sempre. Muita paz, meus amigos. Convidar o nosso querido Bernani Maia para encerrarmos com chave de ouro o nosso evento de hoje. Pessoal, ficou só um complementozinho para fazer. Ficou apenas um complemento para fazer na questão 909 de O Livro dos Espíritos, que é importante. Allan Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então nós vamos ter sempre essa questão. E a 911 pergunta também: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta dos bons espíritos: há muitas pessoas que dizem quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas. Que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. E na 912, também curtinho, eles arrematam: qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Ensinam os Espíritos o meio prático mais eficaz. Então, Merlin tem mais uma música, uma poesia e música, e depois eu queria fazer uma homenagem a Divaldo Pereira Franco, a gente encerrar com a poesia de Divaldo, Que isso? que é bem bonita e talvez muitos de vocês nunca escutaram.